As questões são muito singelas, muito simples e não demandam muito tempo para responder. Cuidado, não quebre o microfone! Vai pagar a indenização de novo por quebrar o microfone. Dizer, com base no Juiz Brasil, que eu responda 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Fala, seus mal diagramados! A tarde da última terça-feira atingiu um feito admirável. Conseguiu fazer com que uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça fosse mais divertida do que a reprise de O Rei do Gado ou Fofocalizando, concorrentes da mesma faixa de horário. Flávio Dino tinha sido convidado à CCJ para dar explicações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A convocação partiu principalmente dos opositores, que tinham a certeza que esse evento seria crucial para criar narrativas e cortes de lacradas para o TikTok. Eles só não contavam que Dino fosse um mestre do deboche que não abriria mão de ironizar todas as perguntas da direita histérica. Tá certo que às vezes eu até sinto falta daquela política mais tradicional, onde caciques do MDB, PP e PL passavam 20 anos no Congresso bem na manha, só desviando grana, empregando familiares, usando cocaína no banheiro do Salão Verde e traindo as esposas com assessoras parlamentares. Era menos caótico, porém, se a alternativa a isso for bater de frente com esses palhaços e dobrar a aposta em cima das suas tentativas de desmoralizar a esquerda, que assim seja. Se a pessoa for competente no cargo, tem crédito para desmoralizar os babacas. Melhor do que apenas reagir ao bolsonarismo com pedidos de impeachment e levantamento de hashtags com frases de efeito tão vergonhosas que a carreira musical da Suzana Vieira parece algo até aceitável. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. E isso, a gente lembra, foi feito durante os 4 anos do mito. Entre as vítimas de Dino na tarde de 28 de março estão Nicolas Ferreira, André Raspa-Caneco Fernandes, Rosângela Moro, Alfredo Gaspar e Caroline de Toni, a musa de Paulinho Cogos. O mais marcante foi o embate com o parlamentar cearense do PL, cuja fama que o alçou à política é baseada num tutorial de depilação íntima. André Fernandes pensou que aquele era um momento de consagração porque Dino, de acordo com a avaliação dele, responde a 277 processos no Jus Brasil. Abordagem que fez o ministro ensinar para o deputado que nem sempre a pessoa citada naquele site está na condição de processado. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. E ainda prestigiou o jovem, dizendo que depois dessa demonstração cristalina de burrice, ele entrará em seu livro de memórias. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. A tarde de Raspa-Caneco não foi fácil. Ao tentar associar o PT ao PCC, ele ouviu de Dino que deveria tomar cuidado com esse tipo de canalice sem provas, enquanto ele mesmo, André Fernandes, está sendo investigado no Supremo. E, sabendo do descontrole emocional do parlamentar, pediu para que André não quebrasse o microfone da Câmara de novo, o que ele fez há 2 semanas. Não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. Nicole Chupetinha, deputado federal mais votado da eleição passada, também foi enfrentado, mas não necessariamente por Flávio Dino. O parlamentar mineiro sequer teve a chance de formular a sua pergunta, sendo interrompido com gritos de Chupetinha, Peruquinha e Nicole, em alusão ao Dia das Mulheres, quando ele subiu à tribuna para desdenhar da causa trans. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar?
Vai, Chupetinha. O presidente da CCJ, Rui Falcão, do PT de São Paulo, foi acusado de homofobia por ter supostamente chamado Nicolas de chupetinha, o que seria de fato um absurdo, apesar de eu particularmente não ter nenhum apreço por ele e no fundo nem ligar. Apesar da imagem dar a entender que quem fala é Rui, olhamos no VAR e o microfone dele estava desligado naquele momento, o que é possível notar pela ausência do LED vermelho aceso. Foi Janones quem falou e deu a impressão de que Rui havia provocado Nicolas. Ai, mas isso é passação de pano para o PT. Bom, o próprio Nicolas confirma essa versão, talvez contando a primeira verdade da vida dele. Rosângela Moro, deputada federal pelo União Brasil por um estado que ela não sabe nem apontar no mapa, também foi vítima do deboche de Dino. A conja do Batoré perguntou sobre a fala do Lula, que insinua que o senador paranaense estaria criando uma armação em cima das investigações sobre supostas ameaças de morte que teria sofrido de membros do PCC. Rosângela dá tons dramáticos à fala e diz que o presidente foi desumano com uma família ameaçada de morte. Dino apenas lembra que Lula é o chefe dele e tudo que ele faz no ministério é comunicado antes para o presidente. Ou seja, Lula, assim como Pedro Cardoso, pode não ligar muito para o Moro e acreditar que ele prepara uma armação, mas tem deixado a investigação rolar, que é a obrigação do presidente. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. Afirmo assim, por uma razão simples. Eu exerço um cargo de confiança e ele é meu chefe. Rosângela se contorceu tanto durante a resposta que eu temi, sinceramente, que ela nunca mais voltasse a andar e desse um nó na própria coluna. Já Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, resgatou aquelas abordagens de virilidade de boteco que tantas vezes foram usadas pelo mito durante seu mandato. Ele quis saber o que Dino pensa sobre o projeto de Lula para retomar as visitas íntimas ao Marcola e ao Fernandinho Beiramar. E se Dino usaria a macheza que botou um monte de velho e menino na luta contra o crime organizado. Dino se limitou a dizer que, se Gaspar estivesse interessado na macheza dele, o sentimento não era recíproco. O senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. Não é algo que o senhor me pergunta, porque se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que eu não estou interessado nesse assunto. Agora, sobre esse aspecto, Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, atuou como advogado pro bono do colega de partido e disse que aquilo não foi uma cantada e que estava apenas dando um toque para o ministro porque a bancada LGBTQIA+, poderia ficar irritado com a fala. Até parece que alguém do União Brasil se importa com qualquer pauta que não seja desviar grana para prefeituras do interior, não é mesmo? Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, provou que a alfabetização plena continua a ser um problema crônico no Brasil. A parlamentar levou uma matéria da Folha na qual ela havia compreendido que Dino foi avisado pela ABIN sobre os atos de 8 de janeiro e perguntou se o ministro não processaria o jornal por fake news. Dino pediu a matéria, leu e constatou que não estava escrito isso, mostrando que a musa de Paulinho Cogos talvez devesse voltar para o Mobral, ou até mesmo pedir para que seu admirador a realfabetize. Além disso, ele lembrou que só quem poderia pedir a ajuda da Força Nacional era Ibanez Rocha, e que a Polícia Federal não age como polícia ostensiva. Eu não li o que a Folha escreveu sobre isso. Meu nome está aí na matéria da Folha. Eu sou obrigado a ler a Folha agora? Não, ela leia aí, leia. Não leia isso, me dê aqui a matéria. Pronto. Nós vamos... Por favor, deputada, eu li aqui a matéria, a Folha não afirmou que eu recebi o relatório da BIM. Por isso eu não posso processar a Folha. Viu? Senhores deputados e deputadas, eu não posso processar uma coisa que a deputada que está falando não está na matéria, né? Eu sei ler. Ou seja, o bebê da viagem de Chihiro, que comanda o Distrito Federal, foi quem prevaricou. Por fim, ele também respondeu questionamentos em relação à visita ao Complexo da Maré, situação em que bolsonaristas tentam vinculá-lo com facções
pela suposta facilidade de adentrar aquele bairro. Dino deu sua versão e acusou a direita de criminalizar a pobreza. Quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas agora o que se verifica? A tentativa vil de criminalizar não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. Mas ainda teve que ouvir Kim Kataguiri perguntar por que o crime organizado tem seus candidatos e só eles entram nas favelas. Bom, eu recomendo ao Kim, caso tenha a oportunidade, de direcionar a questão a algum membro da família Bolsonaro. Eles são mais capacitados para responder. E por último, e também menos importante, rolou uma saia justa na saída do ministro da CCJ. De acordo com o colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, Marco Feliciano teria vestido as sandálias da humildade e pedido para Dino desbloqueá-lo no Twitter. Agora, não se sabe se o ministro vai aceitar. Se aceitar, já tem que silenciar o deputado paulista em seguida, para que os seus bostejos não apareçam na timeline. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o apoio, seja membro, Pix, conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo aqui no YouTube. Além do YouTube, também estamos presentes no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sigam a gente por lá. E não deixem de conhecer também os nossos novos modelos de camisetas disponíveis no site da El Cabriton, o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, e votem em mim e na Galãs Feios no prêmio IBEST, tá certo? Valeu para todos aqueles que acompanharam esse vídeo e para aqueles que acham que o Nicolas Ferreira e o André Raspa Caneco lacraram na CCJ, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.